porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Que Deus nos abençoe e nos dirija nessa reflexão. Irmãos, eu quero pensar com os queridos hoje, nesse nosso 22º aniversário, o tema: a graça maravilhosa e o guardar da fé. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele tem em mente a igreja de Cristo. Ele não está escrevendo para agradar a Timóteo, ou para chamar a atenção de alguém, de alguma forma, algum sentido. Paulo tem em mente a igreja de Cristo, e mais precisamente a igreja em Éfeso. A preocupação e a atenção do apóstolo sempre esteve na direção da igreja. O escolhido para organizar as coisas em Éfeso é Timóteo. Então Paulo escreve a ele, claro. Timóteo é uma espécie de filho espiritual. Ele recebe as instruções de Paulo como se Paulo fosse o seu pai particular. Então, Paulo ensina a Timóteo como um filho, e Timóteo recebe esse ensinamento olhando para Paulo como um pai dedicado. Timóteo foi escolhido a dedo por ser um homem fiel e idôneo. Isso requer de nós uma atenção. Nós não podemos passar a preciosidade da palavra de Deus para qualquer pessoa, ou para qualquer um que deseja. Paulo chama-nos a atenção e diz assim: olha, esse evangelho, essa fé, essa palavra, o cuidado com a igreja deve ser de alguém que tem essas características, uma pessoa fiel e idônea. Então Timóteo está dentro desse requisito. Quando Timóteo chega ao ponto de liderar, quando ele atinge a maturidade, Paulo então o envia a Éfeso. E Timóteo chega em Éfeso com um propósito muito bem definido. O capítulo 1 até o capítulo 3 da primeira carta vai nos dizer com todas as letras como Timóteo encontra aquela igreja. Mas ele vai lá basicamente para resolver problemas, e eram problemas internos daquela igreja. E quando nós lemos assim, logo de imediato o primeiro capítulo, são problemas assim muito facilmente percebidos e entendidos por nós. Primeiro, Timóteo chega lá e ele tem que combater os falsos mestres. E além de combater os falsos mestres, Timóteo tem que retirar do seio da igreja, tirar do meio da igreja as falsas doutrinas ensinadas por esses mestres. Irmãos, às vezes nós achamos que falsos ensinamentos, diz assim, alguém diz assim: não, isso aí não tem nada a ver. Às vezes o sujeito vem com uma coisinha muito simples, né? Não tem nada a ver. Eu lembro quando começaram a falar em teologia da prosperidade, já lá nos anos 80, alguém disse: não, isso aí não vai ter problema nenhum. Dá uma olhada no estrago que fez na igreja hoje. As pessoas olham para a igreja, e principalmente para os líderes, como religiosos espertos, que estão em busca do dinheiro dos outros. A igreja, ela perdeu sua credibilidade, de certa forma, no mundo. Quanto mais o tempo passa, mais nós somos atacados e mais nós somos perseguidos. Foi alardeado aí, essas eleições trouxe para nós a possibilidade de começarmos a enfrentar aquilo que nós chamamos de princípio das dores. Perseguição, dificuldade não só financeira, mas também no meio da sociedade. E observem que Paulo diz para Timóteo: olha, eu combati o bom combate, e ele responsabiliza Timóteo a também entrar por esse caminho. Então Timóteo chega lá e de cara ele vai ter que combater os falsos mestres, suas falsas doutrinas, e Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo vai ter que trabalhar com a igreja, porque isso é extremamente prejudicial à igreja. A segunda coisa que Timóteo vai ter que corrigir lá era o materialismo que imperava na vida das pessoas. O materialismo impede que as pessoas vivam uma vida em espírito e em verdade, porque o seu coração está dividido. O Senhor Jesus Cristo disse que onde está o nosso tesouro, aí está o quê? O nosso coração.
Onde está o nosso ninguém dorme tranquilo? Onde está o tesouro? Então, o materialismo atrapalhava a vida desses irmãos em Éfeso. O materialista, ele tem seus valores e tem seus projetos alicerçados na matéria, ou seja, nesse mundo. E quando Jesus chama os seus discípulos, ele diz: olha, vocês não são desse mundo, eu escolhi vocês, não foi para ficar aqui. E ele também disse que não era desse mundo. Então nós temos o hábito de, pelo fato de passarmos uma temporada aqui, nos apegarmos às coisas terrenas. O materialista é alguém apegado às coisas materiais. O terceiro problema que Timóteo ia ter que corrigir lá era a desordem no culto. Tem gente que pensa assim: olha, não sabe, uma palminha, uma dança, uma brincadeirinha, não sabe, isso aí não tem nada a ver, pode ser relevado. Não, tem tudo a ver. E quando, vocês lembram quando ele escreve a carta em Éfeso, a partir do capítulo 5, ele vai dizer: longe de vós toda ira e cólera e gritaria. Havia uma desordem no culto daquela igreja. Então ele teria que colocar as coisas em ordens com relação ao culto. Uma quarta missão que Timóteo tem quando ele chega naquela igreja era preparar líderes qualificados a fim de conduzir a igreja a essa doutrina. Qual é o grande problema nosso hoje? Nós não temos mais pessoas qualificadas para dirigir a igreja. A cada dia que passa, nós temos pessoas que até podem falar bem, nós temos pessoas que têm até um certo conhecimento, mas na maioria das vezes não tem nenhuma formação teológica, e por não ter formação teológica eles vão ter problemas no momento da interpretação, do recebimento da palavra, no momento da passagem da palavra para a igreja. Não é o fato de qualquer pessoa estar aqui à frente que essa pessoa se mostra alguém capacitado para fazer a obra. Então o apóstolo Paulo manda Timóteo para lá e diz: olha, presta atenção, prepara líderes com qualificação, gente com capacidade, gente com condições, não só éticas, mas pessoas com condições espirituais e sobretudo conhecimento bíblico para poder conduzir a igreja. Então Paulo tem em mente o bem-estar da igreja em geral. Claro que o pano de fundo aqui é a igreja em Éfeso. O texto lido mostra que Paulo estava consciente de que seu martírio estava próximo. Ele sabia que estava perto de morrer. Ele disse que já estava sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Quando a gente vai para o hebraico e pega assim mais a profundidade do texto, ele vai dizer assim, até essa palavra é usada na linguagem atualizada. Ele diz: eu já estou sendo oferecido por libação. Agora, o que é libação? Libação era a última oferta apresentada antes do sacrifício. Refere-se ao ato de um sacerdote derramar vinho sobre a cabeça da vítima, que seria imolada, que seria sacrificada e depois teria suas partes queimadas. E quando Paulo está falando então da sua própria morte, da maneira como ele morreria, pelas mãos do cruel e diabólico Nero. Quando ele diz: eu já estou sendo oferecido por libação, ele sabe que teria o seu sangue derramado. Ele sente a morte de perto. O contexto em que Paulo escreve a Timóteo é muito preocupante. Parece o mundo dos dias atuais. Paulo descreveu o comportamento da humanidade nos últimos dias, e os detalhes mostram uma sociedade ateísta e puramente maligna. Vocês têm dúvida dos dias que nós estamos vivendo? Uma sociedade violenta, prostituída, corrompida por falsos mestres, por falsos profetas e por falsos crentes. Virou moda as pessoas serem denominadas de evangélicos, mas crentes verdadeiros será que somos? Desta forma, Paulo estimula então Timóteo a fidelidade e compromisso com a fé. Quando ele mostra essa realidade, ele desafia Timóteo, para que Timóteo tenha o mesmo apego, o mesmo compromisso, a mesma dedicação e a mesma coragem que Paulo teve. Então ele diz: quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por holocausto, por libação. No grego, essa palavra é analusis. Analusis, Paulo usa para falar da sua partida. Observe que ele diz: quanto à minha partida. Paulo tinha em mente então o soltar das amarras de um navio para zarpar.
Quando ele diz assim, depois da minha partida, ele tem em mente aqueles navios que eram amarrados no porto e eles eram soltos às amarras para que ele pudesse zarpar e dar início à viagem. O termo usado, ele vem da indústria náutica e significa levantar âncora, deixar partir. Paulo usa então essa palavra partir para não usar o termo morrer. O termo morrer ele é muito pesado. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele usa o mesmo termo para a morte. Ele diz assim, que ele desejaria partir e estar com Cristo, que era incomparavelmente melhor. Então ele diz assim, eu desejo partir e estar com Cristo. O que ele está dizendo? Eu desejo morrer e estar com Cristo. Então ele não usa a palavra morrer para não causar pânico, para não mexer com ninguém. Partir tem um peso menor dentro do sentimentalismo que nos habita. Às vezes eu faço algumas brincadeiras aqui quando eu vou viajar, né? Aí alguém diz assim, que Deus lhe traga em paz. Eu digo, se Deus quiser, se Ele não quiser, eu fico para lá. E tem gente que se assusta. Mas irmãos, essa é uma possibilidade nossa. Essa é uma possibilidade da nossa vida. Então Paulo diz, olha, depois da minha partida, escrevendo aos Atos, ele diz assim, depois que eu morrer, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então ele não quer causar pânico, ele não quer criar, chamar assim, mexer com o sentimentalismo das pessoas. Ele usa a palavra partir. Agora, o que nós esquecemos é que a morte para nós, ela não é tão absurda assim, porque a morte ela põe o fim na nossa existência terrena, mas como crente nós sabemos que dá início à vida espiritual, dá início à vida eterna, fora deste mundo. E por isso que Paulo diz, olha, o importante é partir e estar com Cristo. Significa entrar numa nova vida, em fim de carreira. Paulo responsabiliza Timóteo a continuar o bom combate. E aí quando ele entra no próximo verso, ele diz, combati o bom combate. E quando ele fala isso para Timóteo, o que ele está dizendo? O que é o bom combate? O bom combate é a defesa da verdade contida na doutrina do Evangelho. Não pense que você recebeu esse Evangelho para você ficar. Tem uma expressão que eu não gosto muito, mas as pessoas dizem que o cara engorda espiritualmente. O que acontece? Ele só recebe e ele não age, não tem atitude nenhuma. Então o que Paulo está dizendo é que combater o bom combate significa defender a sã doutrina, significa defender o Evangelho, significa defender dos ataques dos falsos mestres, das falsas teologias, dos falsos ensinos. Essa defesa é dever da igreja, de cada crente individualmente como membro do corpo de Cristo. É isto que Judas tem em mente ao nos exortar a batalharmos com inteligência no verso 3 da sua carta. Ele diz que nós somos assim compelidos, nós somos desafiados a batalharmos com inteligência, a defender a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, ou seja, aos crentes. Essa fé não foi entregue a todas as pessoas, não foi entregue para todo mundo, ela foi entregue aos crentes. Se você é crente, você tem o privilégio de receber essa fé. E aqui eu quero fazer uma diferença: a fé não é acreditar. A fé em Cristo, ela não está baseada em acreditar. Porque se você ler a carta de Tiago, Tiago vai dizer que os demônios também creem. Então fé é muito mais do que isso. Tem o hino que nós cantamos: crê e observa tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Jesus diz que os seus discípulos, se tivessem que demonstrar amor para com ele, guardariam os seus mandamentos, obedeceria a sua palavra. Então Paulo, com todas as suas forças, ele defendeu o evangelho do ataque dos homens. E esses homens, eles pareceram pervertidos e sem nenhum entendimento. Irmãos, nós estamos no século 21 e preste atenção que nós ainda temos dificuldade de pessoas para entender determinadas situações e entender certas coisas.
O sentimentalismo que habita a alma humana é tão grande que impede que essa pessoa veja o quanto essa humanidade está cega, o quanto o mundo está caminhando para a perversão. É triste, mas nós estamos aí com um país nas mãos de um sujeito que tem mais processo do que ele. Eu não conheço ninguém com mais processo do que ele. Então, parece que mais uma vez o Barrabás vai ser escolhido. Não estou dizendo que o outro é Cristo, tá? Por favor. Mas nós estamos nessa eminência. Agora, quando nós lemos Apocalipse capítulo 24, nós estamos vendo que essa é uma tendência natural de um mundo que caminha para o caos, que caminha para a destruição. Eu sempre vejo as pessoas dizendo: olha, a vinda de Jesus está próxima. Certo, está próxima. Mas antes que ele volte, é necessário que se instale esse caos, é necessário que o mundo caminhe para esse lado, é necessário que se inicie o princípio das dores e logo em seguida venha a grande tribulação. E para aqueles que pensam que a igreja não passa pela grande tribulação, eu aconselho ler com todo cuidado, com todo carinho, Mateus capítulo 24, e você vai se deparar com um versículo que diz assim, com vários: logo após a tribulação daqueles dias, como nunca houve, nem jamais haverá sobre a terra, aparecerá o sinal do Filho do Homem nos céus, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder de grande glória. É logo após a grande tribulação. Apocalipse também vai nos dizer isso com todas as letras. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo diz que esse estado de coisas que vai se instalar, e que para que a grande tribulação aconteça, é necessário que primeiro seja revelado o filho da perdição. Quem é o filho da perdição? O anticristo. E vocês acham que ele vai ser odiado por ser anticristo? Ele vai ser endeusado, ele vai ser ovacionado. E ainda de posse do informativo de Mateus capítulo 24, ele vai dizer para nós que se aqueles dias não fossem abreviados, até os eleitos seriam enganados. Então isso aí já nos traz um alívio. Os eleitos não serão enganados. Deus não vai permitir que os seus eleitos sejam enganados. Então, combater o bom combate é defender o Evangelho, é manter inalterada a essência da palavra que nós recebemos. Como disse C.S. Lewis, nós temos que pregar esse Evangelho puro e simples. A mensagem que nós recebemos, ela não pode ser alterada de maneira nenhuma. Nós temos que manter a essência da sã doutrina. Nós temos que identificar os hereges com suas heresias. Nós temos que denunciar os ataques dos falsos profetas, que a Bíblia chama de anticristo. Agora, compete à igreja pregar o Evangelho puro e simples e manter a pureza da sã doutrina. Durante anos eu ouvi na minha vida as pessoas dizendo: olha, a doutrina separa, a doutrina divide, eu não gosto de doutrina. Irmãos, eu amo doutrina, porque de fato a doutrina separa, a doutrina vai mostrar quem é verdadeiramente cristão. Por isso que o apóstolo Paulo pega esse homem, coloca ele nessa igreja com todos esses problemas e diz assim para ele: prega a doutrina, quer tempo ou fora de tempo, quer as pessoas gostem ou não, você tem que pregar a doutrina. É a doutrina que vai identificar verdadeiramente quem é a igreja, quem são os verdadeiramente cristãos. Compete à igreja então esse papel. O crente não pode anunciar nada de si mesmo. A pregação não é minha, a mensagem não é minha, não vem de particular elucidação. Os homens que nós temos nas Sagradas Letras, eles foram inspirados por Deus. Então, nós não precisamos enfeitar a mensagem, nós não precisamos aumentar o tamanho dela, nós não precisamos causar medo nas pessoas, precisamos simplesmente pregar a verdade. E um texto que ficou muito conhecido nos últimos anos, né? Conhecereis a verdade e a verdade o quê? Os libertará. Tem tantas coisas erradas no seio da igreja, e quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Vou dar um exemplo para vocês. Durante anos eu vi as pessoas dizendo que o verdadeiro sinal do batismo com o Espírito Santo era que a pessoa falava língua. E o que aconteceu? A maioria dos crentes foram atrás disso. Gente não dormia direito, gente que passava 2, 3 dias jejuando, gente que orava pedindo para receber o Espírito Santo.
e parece que nunca leram Efésios 1,13. Quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Aí inventaram um tal revestimento de poder. É sempre assim, quando se mostra a verdade tem sempre um mais, um porém. A verdade liberta. Uma outra doutrina que arrasa a vida da igreja até hoje é a doutrina da perda de salvação. Tem muito crente que vive dentro da igreja com medo. Parece aquele filho mais velho lá da história do filho pródigo, lembra? Ele está dentro da casa do pai, ele tem tudo ao tempo e à hora, mas ele é infeliz. E quando o irmão volta, ele diz: esse teu filho não é meu irmão, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, e agora ele vem e o Senhor manda matar o novilho cevado, quer dizer, o cordeiro mais gordo, o especial, e eu que estou aqui não tive essa oportunidade. Aí o pai olhar para ele e dizer assim: meu filho, tudo que eu tenho é teu, tudo que você tem aqui dentro de casa é seu, você pode ir lá matar, comer, mas tem gente que está dentro da casa do pai, abençoado, e reclama da vida, e não consegue compreender as bênçãos de Deus na sua vida. Então, antes de pensarmos qualquer coisa, temos que seguir esse exemplo aqui de Paulo a Timóteo: anunciar o evangelho pregado pelos profetas e pelos apóstolos. Paulo combateu o bom combate, e ao combater o bom combate, em seguida entra outro verbo, outro ponto: ele completou a sua carreira. Carreira aqui, o que é carreira? Carreira, que o apóstolo se refere, é o ministério que ele recebeu de Cristo. Paulo foi escolhido antes de nascer para dar testemunho da graça divina. Ele é considerado o apóstolo ao gentio. Como o apóstolo Paulo anunciou tanto a judeus quanto a gregos que eles deveriam se converter a Deus, a carta aos Romanos traz esse sentido para nós, esse peso. Porque esse homem que é escolhido, ele tem um dever, ele tem uma obrigação, e ele diz: olha, eu estou obrigado, eu tenho o dever de pregar tanto a judeus quanto a gregos, tanto a sábios como a ignorantes. E ele diz mais: tudo quanto está em mim, eu estou disposto, eu tenho coragem de ir até o fim, até as últimas consequências. Onde ele chegava, ele dizia: arrependam-se de seus pecados e sigam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Sua consagração foi tão profunda que Paulo não fez caso da própria vida. Se tem um dos textos que eu acho mais belo das Escrituras, é Atos capítulo 20, a partir do verso 17, quando o apóstolo Paulo começa a descrever já seus últimos momentos, e ele diz: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros, e quando se encontraram com eles, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que eu me conduzi no meio de vós desde o primeiro dia, né, que eu entrei na Ásia. Ele repete isso aos filipenses. E aí chega um momento que ele vai dizer assim: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor. E aqui eu faço uma pergunta: a sua vida é preciosa para você? É importante? A de Paulo não era. A importância da vida de Paulo estava se ele completasse a carreira dele, se ele concluísse o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus. Então por isso ele diz a Timóteo: olha, Timóteo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira. Em outras palavras, ele está dizendo: combate também você o bom combate e complete a sua carreira. Agora, a Bíblia apresenta a ideia do chamado divino da seguinte forma: ela começa com uma porta. O crente entra por essa porta, e entrar por essa porta que é Cristo significa tomar o caminho do aprendizado e do serviço. Você entrou pela porta, encontrou Cristo, e quando você ultrapassa a porta que é Cristo, diante de você tem um caminho. Esse caminho lhe desafia ao aprendizado e ao serviço. É isso que significa a palavra discípulo, que vem da raiz do hebraico, da qual a gente chama de talmidim. Talmidim era aquele discípulo que andava nas pegadas do seu mestre, ele ia atrás,
seguindo os mesmos ensinamentos, praticando as mesmas coisas. Então, Paulo desafia os crentes a entrarem por essa porta, tomar o caminho do aprendizado, do serviço, e por fim, ultrapassou a porta, pegou o caminho. Qual é o ponto final? O ponto final é o encontro com o nosso Senhor e Salvador na vida futura. O objetivo final da fé cristã é a vida eterna com Cristo na Nova Jerusalém. É isso que Paulo tem em mente quando ele nos desafia. E após todo esse processo que Paulo passou, ele diz uma última coisa: eu combati, o bom combate, eu completei a minha carreira e eu guardei a fé. O que significa guardar a fé? Irmãos, fé é resultado da graça. E tem muita gente aí, tem muitos líderes por aí ensinando que o crente pode perder a fé, que o crente pode perder a salvação. Irmãos, fé é resultado da graça, ela não pode ser perdida. Alguns pensam que precisam guardar a fé como se ela fosse um bem humano, como se fosse algo que, como ser humano, eu pudesse adquirir por mim mesmo. Guardar a fé significa que Paulo foi fiel do início ao fim da sua jornada. Como apóstolo, ele combateu o bom combate, ele completou a carreira e, sem desistir, ele foi fiel à fé em Cristo. Paulo não desistiu, Paulo não ficou pelo meio do caminho, Paulo continuou firme. Tem tantas coisas que me chamam a atenção na vida desse homem. Irmão, por um momento, esse homem está preso. E depois de ser açoitado, quando muitos de nós estariam chorando, lamentando a vida, ele está cantando o hino, ao lado de um outro companheiro muito fiel, chamado Silas. Então Paulo não desistiu. Seria vergonhoso, irmãos, ter combatido o bom combate, terminar a corrida sem ter guardado a fé. Eu vou repetir, é vergonhoso para um crente ele começar a combater o bom combate, ele terminar a corrida sem guardar a fé, sem entender aquilo que ele passou, sem poder amar aquilo que ele recebeu. Guardar a fé é amar a Deus. Aquele que guarda a sua palavra, ele é amado pelo Senhor. Essa era a convicção que o apóstolo Paulo tinha. Ele se sentia amado por Deus e por isso ele terminou a sua carreira como mais do que um vencedor em Cristo Jesus. Entretanto, a fé faz parte de um pacote da salvação, não pode ser perdido. Essa fé e essa salvação, ela é pela graça, ela não é por meio de obras humanas, não é resultado de nenhuma ação humana. Se fosse resultado daquilo que eu creio, era resultado de ação humana, era por causa do que eu creio. Eu poderia chegar no céu e dizer: eu estou aqui porque eu creio, eu estou aqui porque eu entendi a mensagem, eu estou aqui porque eu me converti. Irmãos, ninguém vai poder chegar lá no céu, bater no peito e dizer: eu estou aqui porque fui inteligente, entendi alguma coisa, aceitei Jesus. Salvação é pela graça. E vocês lembram do que diz João 12,13? Mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, é saber os que creem no seu nome. Ele continua, está falando de crentes, os quais não nasceram, está falando do novo nascimento. Não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do sangue, não nasceram da vontade do homem, nasceram da vontade de Deus. Então, depois de Paulo passar por esse processo, sem possibilidade alguma de por si mesmo ele libertar-se do seu pecado e recuperar a comunhão com Deus, ele vai dizer para nós que a fé que recebemos produz essa vida. Por isso que o texto base da nossa reflexão, da nossa conferência é: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O que seria possível, ao homem se ele estivesse no estado de pureza? Se ele estivesse no estado de pureza, ele não precisaria da graça de Deus, mas a Bíblia coloca ele num estado de condenação, morto em delitos e pecados, espiritualmente morto. E quando ele diz que essa graça vem ao nosso encontro, como foi dito ontem, a palavra usada foi propensão, tá? Quando Deus vem na nossa direção, vem em socorro de cada um de nós. Quando ele vem para nos dar vida.
porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Seria impossível, então, um homem por si só sair de onde ele está. E aí cabe a pergunta: como podemos ser salvos? A resposta é clara: pela graça que sois salvos. Ou seja, é pela disposição benevolente de Deus para convosco. O soberano que misericordiamente agiu em nosso favor. Deus veio em nossa direção. Não é você que vai até ele. O profeta Isaías descreve para nós a seguinte situação: de que todos os seres humanos andavam com ovelhas desgarradas, distanciados de Deus. E aí o Supremo Pastor, ele sai recolhendo aqueles que foram escolhidos por Deus. Ele faz isso. Irmãos, Deus nos livrou de forças espirituais do mal e nos converteu em filhos de adoção. Significa então que somos salvos pela misericórdia e poder de Deus, postos em ação a nosso favor, porque Deus é quem realiza em nós tanto querer quanto fazer, segundo a sua vontade. Essa é a melhor definição de graça. O Deus que age em nós, o Deus que nos engraçou, que nos escolheu, que nos protegeu, que nos guardou. Por isso não podemos cair da graça de maneira nenhuma. Quando Timóteo entendeu tudo direitinho, Paulo diz: agora eu estou pronto para partir. Você já sabe, já dá para dar continuidade àquilo que eu passei para você. Então já está na hora de eu tirar o time de campo, está na hora de partir. E eu vou com a consciência tranquila, vou com a alma em paz. E aí agora fala ao presbítero Timóteo. Não é mais o filho Timóteo, é Paulo falando ao presbítero Timóteo, o presbítero da igreja em Éfeso. Ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, ou seja, terminei a corrida da vida, e agora eu guardarei a fé. Irmãos, 3 verbos nos responsabilizam a fazer o mesmo como igreja. Se a palavra de Deus é viva e eficaz, e é Paulo quem diz a mesma coisa para nós nessa noite. Imagine se Paulo estivesse aqui, o que ele diria para nós? Ele diria: a Igreja Batista Bíblica em Cidade de Deus, combatam o bom combate, completem a carreira e guardem a fé. O que isto significa para nós? A mesma coisa que significa para Éfeso: combatam os falsos mestres, limpem a igreja de falsas doutrinas, cuidado com o culto que vocês apresentam a Deus, evitem desordem, longe de vós ira, cólera e gritaria. O nosso Deus, ele é um Deus de autoridade, de ordem e disciplina. Então o nosso culto deve ser velado pela decência e pela ordem. E depois de tudo isso, Paulo diz: completem a carreira. O materialismo impede que vocês vivam diante de Deus em espírito e em verdade. Vocês não vieram desse mundo para ficar. Cuidado com a ideia de vocês quererem enriquecer e guardar grandes tesouros aqui. Os ladrões escavam e roubam, a traça corrói. Cuidado com o materialismo que escraviza. E por último ele diz: guardem a fé como um presente raro de Deus. Guardem a fé como um presente raro de Deus, ele não deu a todos. Guardar a fé significa manter-se fiel a Cristo do início ao fim da sua carreira como crente. Seja firme. Combater é um termo de guerra, é lutar, é batalhar, defender a fé que foi entregue aos crentes e aos santos. Guardar significa proteger dos falsos, evitar a profanação, evitar a contaminação, deixar que purezas acabem se aproximando. Esse foi o motivo que levou a Paulo a combater o bom combate e completar a sua carreira. Paulo não ficou pelo meio do caminho, e também não deseja que nós fiquemos também pelo meio do caminho. Não importa o que venha, irmão, nós temos que andar de cabeça erguida, sabendo de onde viemos, o que viemos fazer nesse mundo e para onde vamos depois daqui. Então a palavra de Paulo é uma palavra de desafio para a vida da igreja. Paulo não ficou pelo meio do caminho, ele não desistiu da sua fé, ele não fez pouco caso do seu chamado, ele foi fiel até a morte. Combater o bom combate sem terminar a corrida, sem ter guardado a fé, é falhar na missão recebida. Eu não quero falhar na missão recebida, eu não quero passar vergonha. E hoje ele nos desafia a não desistir, a não ficar pelo meio do caminho. O que ele diz para nós é: continuem firmes, perseverantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que pela fé que no Senhor
o vosso Senhor vos chamou para combater a fé, que não é vão. A nossa luta não é vã. Irmãos, Hebreus 6,10, Deus não é injusto para esquecer do trabalho que nós realizamos aqui. Nós vamos receber uma recompensa. Portanto, guardem a fé verdadeira em vossos corações, guardem com amor. Que Deus nos abençoe. Essa é a palavra que Paulo tem para todos nós hoje. Combatam o bom combate, lutem com todas as suas forças, completem a carreira, não fiquem pelo meio do caminho, guardem a fé, independente do que vier pela frente. Sejam fiéis. Que Deus nos abençoe.